Velha indefesa roubada por gangue, mas Messi salva o dia. Maria caminhou com cuidado pelas ruas estreitas de Buenos Aires, apertando com força sua pequena bolsa contra o peito. O ar da noite carregava uma mistura de aromas: pão recém-assado de uma panaderia próxima, carne grelhada de uma parrilla distante e leve aroma do forte café argentino vindo de um café na mesma rua. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de rosa e laranja, mas Maria mal percebeu. Ela estava cansada. Não apenas do longo dia, mas do peso de tudo, a solidão lenta e assustadora da velhice, a indiferença silenciosa de uma cidade que antes parecia um lar, mas agora parecia mais frio. Ela morou em Buenos Aires a vida toda. Ela andou por essas ruas quando elas eram diferentes, quando as pessoas se cumprimentavam, quando os vizinhos se importavam, quando uma mão amiga estava sempre por perto. Mas agora as pessoas passaram correndo por ela sem olhar duas vezes. O mundo cresceu mais rápido e Maria tornou-se apenas mais uma velha invisível. Ela ajustou a alça da bolsa e deu outro passo lento à frente. Não era muita coisa, apenas uma pequena sacola de pano contendo seu remédio, um pedaço de pão, alguns pesos e uma fotografia disputada de seu falecido marido. Ela carregou aquela foto por mais de 30 anos, mantendo-a por perto como um tesouro. Esta noite, enquanto voltava da farmácia para casa, ela sentiu um desconforto familiar subir por sua espinha. As ruas estavam vazias. Sombras se estendiam pela calçada. Ela não estava sozinha. Ela ouviu os passos primeiro muitos, muito perto. A respiração de Maria ficou presa na garganta. Ela agarrou a bolsa com ainda mais força, desejando que suas velhas pernas se movessem mais rápido. Uma voz soou atrás dela. Onde você pensa que está indo, abuela? Maria congelou. Lentamente, ela se virou. 3 homens estavam atrás dela, jovens e agitados, seus olhos brilhando com algo que ela já tinha visto antes: fome, crueldade, tédio. Ela engoliu em seco. Por favor, não tenho muito. O mais alto deles, um homem com uma cicatriz irregular na bochecha, sorriu. Nós seremos o juiz, disse. Antes que Maria pudesse reagir, a mão dele avançou, agarrando a alça da bolsa dela. Ela segurou. Seus velhos ossos gritaram em protesto, mas ela não desistia. Deixa para lá, velho, murmurou o segundo homem irritado. Os dedos de Maria apertado. Não, um erro. O terceiro homem, de ombros largos e impaciente, empurrou-a com força. Maria tropeçou para trás, seu corpo frágil batendo no chão com um doloroso baque. O pavimento frio atingiu sua pele, suas mãos raspando na pedra áspera. A bolsa dela era arrancada de seu alcance. Ela engasgou, observando o impotente enquanto eles avançavam, rindo de alguns pesos, jogando descuidadamente o remédio de lado. Então um deles encontrou a fotografia. Scar virou entre os dedos, seu sorriso se alargando. O que é isso? Seu amante há muito perdido? Maria estendeu a mão desesperadamente. Por favor. Cicatriz rasgou ao meio. Um som escapou de seus lábios, algo entre um soluço e uma inspiração aguda. O mundo inclinado. Não por causa da dor em seu corpo, mas por causa da dor em seu coração. Não foi apenas uma foto. Era seu último pedaço dele. As risadas continuaram cruéis e descuidadas, enquanto os pedaços de seu passado caíam no chão. E então, eles pararam de rir. Um pesado silêncio caiu sobre eles. Maria, ainda no chão, agarrada à calçada, percebeu a mudança. O ar mudado. Nova presença havia chegado. Uma voz profunda e calma cortou o silêncio. Peg. Maria olhou para cima. E eles também. Parado a poucos metros de distância, banhado pela luz dourada do poste, estava Lionel Messi. Por um momento, ninguém falou. O sorriso malicioso de Scar vacilou, a incerteza brilhando em seu rosto. O segundo homem murmurou baixinho, cutucando o amigo. De jeito nenhum. Isso é. Os dedos do terceiro homem se contraíram. Messi. Messi ficou parado, seus olhos fixos neles, sua expressão elegível. Então ele deu um passo à frente. O movimento foi lento, deliberado. Scar zombou, tentando mascarar seu nervosismo. O quê? Você vai driblar por nós? Messi não piscou. A fotografia, disse ele com a voz calma mas inabalável. Peg. As palavras pairaram no ar. Um desafio. Scar soltou uma risada curta e forçada. O quê? Messi inclinou ligeiramente a cabeça. Um pequeno gesto. Mas mortal. O tipo de mudança que acontece antes de um gol de vitória.
O tipo de mudança que significava que tudo estava prestes a mudar. Scar hesitou. Sua confiança, uma vez inabalável, agora vacilou. Porque ele reconheceu algo nos olhos de Messi. Algo que dizia: eu não estou perguntando. O silêncio se estendeu. Então, cicatriz movido. Não para a frente. Para trás. E foi isso. No momento em que ele recuou, ele já havia perdido. Scar engoliu em seco e se agachou, pegando os pedaços rasgados da fotografia com dedos trêmulos. Ele os colocou no chão suavemente, quase como se tivesse medo de tocá-los. Messi não quebrou o contato visual. Agora vá. Scar não discutiu. Não tentei ser inteligente. Ele apenas virou e foi embora. Os outros dois o seguiram com os ombros tensos, a risada antes zombeteira agora perdido. Messi ficou parado, observando até que seus passos desapareceram na noite. Então ele se virou para Maria. Pela primeira vez desde que ele chegou, sua expressão suavizada. Ele se abaixou, recolhendo cuidadosamente os pedaços rasgados da fotografia. Seus dedos, tantas vezes conhecidos por sua precisão no campo, agora se moviam com cuidado, com gentileza. Maria observou com a respiração trêmula, enquanto ele colocava os pedaços em suas mãos trêmulas. Sua voz falhou. Eu não entendo. Messi encontrou o olhar dela, sua voz baixa, mas firme. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Maria sentiu algo quebrar dentro dela. Não por medo, mas do peso de sendo visto. Lágrimas brotaram de seus olhos, seus dedos enrolados em torno da foto rasgada. Eles levaram tudo, ela sussurrou. Messi, mandíbula apertada. Não. Sua voz era como pedra. Eles não fizeram. Maria prendeu a respiração. Porque havia algo em seus olhos. Algo que disse a ela: isso não acabou. E de alguma forma ela sabia. Lionel Messi ainda não foi feito. Maria ficou ali sentada, ainda tremendo, com a fotografia rasgada nas mãos frágeis. O mundo ao seu redor parecia distante, como se ela tivesse sido jogada em algum espaço onírico onde coisas assim não aconteceram, onde homens famosos como Lionel Messi não saíram da noite para defender uma velha como ela. Sua respiração era ofegante e irregular, seu peito subia e descia enquanto ela tentava processar tudo. Messi observou com atenção. Sua postura era relaxada, mas sua presença era inabalável. Seus olhos se desviaram para os restos espalhados dos pertences dela, os remédios rolando perto do meio-fio, os poucos pesos amassados caídos no chão. Sem uma palavra, ele se abaixou. Maria piscou enquanto observava reunir cada item lentamente, deliberadamente, como se essas pequenas coisas importassem tanto quanto os troféus e medalhas que ele havia erguido centenas de vezes antes. Ele pegou o pão, espanando as migalhas da calçada. Ele pegou o frasco do medicamento, certificando-se de que a tampa ainda estava bem fechada antes de colocá-lo de volta na bolsa. Então ele se agachou na frente dela, estendendo a bolsa como se nunca tivesse sido tocado por aqueles ladrões. Maria olhou para ele. Seus lábios tremiam, sua voz quase um sussurro. Por quê? O olhar de Messi não vacilou. Porque eles estavam errados, ele disse simplesmente. As palavras bateu nela de forma diferente do que qualquer coisa que ela já tivesse ouvido antes. Porque não se tratava apenas do dinheiro roubado. Não se tratava apenas da fotografia rasgada ou da dor nos joelhos por ter batido no chão. Ele não estava apenas dizendo que aqueles ladrões estavam errados ao atacá-la. Ele estava dizendo que o mundo estava errado em ignorá-la. Maria pressionou a mão sobre a boca, lutando contra as lágrimas que queimavam em seus olhos. Durante anos, ela aprendeu a não esperar nada. Não gentileza. Não é justiça. Nenhuma mão se estendendo para ajudá-la a sair do chão. Mas agora alguém tinha parou. Alguém tinha viela. E esse alguém era Lionel Messi. Seus dedos tremiam quando ela pegou a bolsa, mas antes que pudesse pegá-la, Messi mudou ligeiramente. Seus olhos piscaram para baixo, para os pedaços rasgados da fotografia ainda em seu colo. Maria seguiu seu olhar, engolindo em seco. Está arruinado, ela murmurou. Messi ficou quieto por um momento. Então, com dedos cuidadosos, ele estendeu a mão. Maria observou enquanto ele gentilmente tirava os pedaços dela, alinhando as bordas irregulares com uma precisão surpreendente. Foi apenas uma fotografia. Mas para ela era tudo. Messi virou-o examinando os vincos, as costuras rasgadas. Então ele fez algo que Maria não esperava. Ele puxou sua carteira.
Por um breve segundo, ela pensou que ele iria lhe entregar o dinheiro, mas em vez disso, ele tirou uma manga de plástico fina e transparente. Dentro havia um pequeno e ligeiramente desgastado foto de sua própria família. Sua esposa. Seus filhos. Ele carregava para todos os lugares. Messi removeu a capa de plástico e, com mãos firmes, deslizou a fotografia rasgada de Maria para dentro. A tampa transparente mantinha as peças juntas perfeitamente. Então ele devolveu para ela. A respiração de Maria ficou presa na garganta. Ela traçou as bordas da manga com os dedos, atordoado. O rosto do marido olhou para ela por trás da camada protetora, ainda rasgado, mas inteiro de uma maneira diferente. Não foi perfeito, mas foi salvo. Maria olhou para ele, os lábios entreabertos em descrença. Eu não sei o que dizer. Messi deu um pequeno, quase juvenil sorriso. Então não faça isso. Por um momento, Maria esqueci de quem ele era. Esqueci as câmaras, os estádios, os milhões que o adoravam. Porque neste momento ele não era Lionel Messi, o ícone global. Ele era apenas um homem que havia parado por ela. Um homem que recusou-se a deixar o mundo tratá-la como se ela não importasse. Uma lágrima fresca escorregou pela bochecha dela. Messi estendeu a mão, oferecendo-lhe a mão. Maria hesitou. Ela não aceitava ajuda de ninguém há muito, muito tempo. Mas esta noite foi diferente. Devagar ela pegou. Seu aperto era firme, mas cuidadoso, firme, mas gentil. E quando ele a ajudou a se levantar, Maria percebeu uma coisa. Ela não estava apenas parada. Ela estava mais alta do que há anos. Messi pegou a pequena capa plástica com a foto e colocou-o delicadamente dentro da bolsa, certificando-se de que estava guardado com segurança. Então ele encontrou o olhar dela. Vamos levar você para casa. Maria exalou um suspiro instável. Ela passou a maior parte de sua vida acreditando que ela tinha que fazer tudo sozinha. Mas esta noite, pela primeira vez em muito tempo, ela deixou alguém caminhar com ela. As ruas de Buenos Aires ainda estavam vivas com o burburinho da vida citadina. O brilho suave das placas das lojas tremulizia ao longe, o murmúrio das conversas parava no ar, mas Maria não ouviu nada disso. Ela só ouviu o som constante de os passos de Messi ao lado dos dela. Ela apertou a bolsa com força, desta vez não por medo, mas porque carregava algo precioso novamente. Messi caminhou ao lado dela em um silêncio confortável, sua presença calma e tranquilizadora. Não era sempre que Maria ia presa nessas caminhadas para casa. E certamente nunca uma empresa como esta. Ao chegarem ao prédio dela, Maria hesitou. Este não era um momento que ela queria acabar muito rápido. Ela se virou para Messi procurando as palavras certas. Por que você parou? Ela finalmente perguntou. Messi olhou para ela com uma expressão pensativa. Então, com um pequeno e tranquilo sorriso, ele respondeu. Porque alguém precisava. Maria sentiu algo esquentar e instalar-se em seu peito. Ela passou muitos anos sentindo-se invisível. Mas esta noite, ela sabia, sem dúvida, ela tinha sido vista. E isso era algo que ela nunca esqueceria. Maria estava na entrada de seu pequeno prédio, olhando para Messi com uma mistura de descrença e gratidão. O silêncio da rua ao redor deles fazia tudo parecer surreal, como se os acontecimentos da noite não tivessem realmente acontecido. No entanto, com as mãos trêmulas, ela ainda segurava a bolsa, com a fotografia recém-protegida de seu marido guardada em segurança dentro dela. Messi a acompanhou até sua casa sem hesitação, sua presença firme, protetora e ainda assim tão casual. Como se esta fosse apenas mais uma noite comum para ele. Como se parar para ajudar uma velha fosse tão natural quanto respirar. Ela engoliu em seco, sua voz instável. Você realmente não precisava fazer tudo isso. Messi inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-a, seus lábios se curvaram em um sorriso pequeno e fácil. Eu sei. Maria soltou um suspiro suave, balançando a cabeça. As pessoas não fazem mais coisas assim. O sorriso de Messi desapareceu ligeiramente. Eles deveriam. Suas palavras levaram peso. Maria não sabia muito sobre futebol, mas sabia o suficiente para entender isso. Ele não era como os outros homens. Ela o tinha visto no noticiário, nos jornais. Ele era uma lenda, um herói para muitos. Mas agora, ali parada sob a luz fraca de um poste de luz, ela viu outra coisa. Um homem que não tinha esquecido o que significava ser humano.
Ela soltou uma risada cansada, embora houvesse calor em seus olhos. Você me lembra meu marido. Messi ergueu uma sobrancelha divertido. Oh! Maria assentiu, apertando a bolsa com um pouco mais de força. Ele também nunca deixou as pessoas voltarem para casa sozinhas. Messi sorriu com isso, mas havia algo mais suave em seu olhar agora. Maria exalou, balançando a cabeça. Eu gostaria de poder retribuir de alguma forma. Messi encolheu os ombros levemente, como se esse pensamento nunca tivesse passado pela sua cabeça. Você já fez isso. Maria franziu a testa. Como? Ele acenou com a cabeça em direção à bolsa dela. Você confiou em mim. Maria piscou. Ela não tinha pensado nisso assim. Ela passou tanto tempo mantendo a cabeça baixa, mantendo distância do mundo, esperando nada de ninguém. Mas esta noite ela tinha permitido que alguém entrasse. Ela tinha deixado ele ajudá-la. Messi enfiou as mãos nos bolsos, olhando para a rua tranquila. Eu deveria ir antes que alguém me reconheça. Maria riu baixinho. Você deve ser bom em desaparecer. Messi sorriu. Eu tive prática. Ela olhou para a estrada vazia, seu coração de repente mais pesado do que antes. Ela não queria que ele fosse, não porque precisasse que ele ficasse, mas porque pela primeira vez em anos, ela não tinha mais medo de andar por aquelas ruas. E esse sentimento? Ela não estava pronta para perdê-lo ainda. Antes que ele pudesse se afastar, ela enfiou a mão na bolsa, os dedos roçando algo pequeno, mas significativo. Então, com mãos cuidadosas, ela puxou para fora uma pequena cruz prateada em uma corrente delicada. Ela o possuía há décadas. Não valia muito, mas tinha sido dela. Um símbolo de fé, de perseverança, de algo maior que ela mesma. Ela estendeu-o para Messi com os lábios pressionados. Para você, ela disse suavemente. As sobrancelhas de Messi franziram ligeiramente enquanto ele olhava para ele. Maria, você não precisa. Eu sei, ela interrompeu, repetindo as próprias palavras dele. Mas eu quero. Messi hesitou, então, com mãos cuidadosas, ele tirou a corrente dela. Seus dedos roçaram metal frio, sua expressão elegível. Então, silenciosamente, ele colocou-o no bolso. Eu vou ficar com ele murmurou. Maria sorriu. Bom, por um momento, nenhum deles falou. Então, Messi deu um passo para trás. Cuide-se, Maria. Maria assentiu, o calor se espalhando por seu peito. Você também, Lionel. Messi sorriu ao usar seu nome antes de acenar com a cabeça. E então, simples assim, ele virou e foi embora, desaparecendo na quietude da noite portenha. Maria ficou ali por um longo tempo, olhando para ele, a cidade de repente parecendo diferente do que tinha antes. Não foi mais brilhante. Não era mais seguro. Mas ela estava. Ela pressionou a mão sobre a bolsa, sentindo a pequena fotografia dentro dela, sabendo que ela estava quase perdida para sempre. Então, com uma respiração tranquila, ela se virou, entrando em seu prédio com o coração mais leve do que havia estado em anos. Porque esta noite ela aprendeu algo importante. Ela não era invisível. Ela nunca tinha sido. E agora? Ela nunca mais seria. Maria fechou a porta atrás de si e encostou-se nela por um momento, absorvendo o silêncio de seu pequeno apartamento. O brilho fraco da luz da cozinha projetava sombras suaves nas paredes, fazendo com que tudo parecesse menor, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu sozinho. Suas mãos tremiam levemente quando ela colocou a bolsa sobre a mesa, puxando com cuidado a pequena capa de plástico que Messi lhe dera. A fotografia rasgada dentro era ainda quebrado. As bordas eram irregulares onde havia sido rasgado por aqueles homens. Mas agora estava protegido. Salvo. Ela passou os dedos pela imagem, o rosto do marido olhando de volta para ela como se nada tivesse acontecido. Lágrimas brotaram de seus olhos, mas desta vez não eram de medo ou tristeza. Desta vez, eles eram de outra coisa. Algo esquentar. Algo que ela não sentia há anos. Ela respirou fundo e caminhou até a pequena prateleira no canto da sala, onde havia um punhado de fotografias emolduradas, memórias de uma vida há muito passada. Algumas das fotos haviam desaparecido com o tempo, mas ainda estavam lá, ainda faziam parte dela. Ela colocou a capa de plástico cuidadosamente ao lado deles, como se devolvendo para casa. Então seu olhar desviou-se para a mesa, onde antes repousava a pequena cruz de prata que ela havia dado a Messi. Ela sorriu suavemente, sabendo que agora estava com ele. Ela esperava que ele o guardasse. Não porque ele precisasse.
mas porque ela queria que ele tivesse algo para lembrar esta noite. Um lembrete de que, apesar de todos os estádios e troféus, todos os gols e vitórias, esta noite também tinha importância. Maria sentou-se com um suspiro cansado, o corpo dolorido da queda anterior, mas coração mais leve do que nunca. Ela pegou o chá, a xícara ainda quente, envolvendo-a com as mãos enquanto olhava para a noite tranquila do lado de fora de sua janela. Amanhã ela voltaria à sua rotina habitual. Ela caminhava até o mercado. Ela cumprimentava os lojistas. Ela passava pelas crianças jogando futebol no beco. Mas tudo pareceria diferente agora. Porque ela sabia algo que ela não tinha antes. O mundo não a esqueceu. Estava apenas esperando que ela acredite nisso novamente. E bastou um homem que se recusou a ir embora. Maria fechou os olhos, exalando profundamente. E pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem medo. Na manhã seguinte, a cidade estava viva como sempre. Carros buzinando, pessoas correndo pelas ruas, vendedores anunciando suas especialidades diárias. O caos familiar de Buenos Aires zumbiu ao redor de Maria quando ela saiu, o sol quente em seu rosto. Ela ajustou o cachecol, apertando a bolsa com um pouco mais de força, não por medo, mas por hábito. Enquanto caminhava, viu os mesmos rostos de sempre. Vizinhos, donos de lojas, o garoto da padaria que sempre empilhava o pão alto demais. Mas algo tinha mudado. Ou talvez ela tivesse. Ela caminhou com confiança, não mantendo mais a cabeça baixa, não se sentindo mais invisível. Ao passar pelo café da esquina, ela notou um grupo de homens lendo o jornal matutino, murmurando entusiasmados. Ela teve um vislumbre da primeira página. Ali, impresso em grito, havia uma manchete. O coração de Maria pulou uma batida. Uma foto pequena e granulada mostrava Messi parado na mesma rua mal iluminada onde tudo aconteceu na noite anterior. O artigo mencionava uma velha indefesa que havia sido salva. Maria sorriu. Ela soube que era ela. Os homens no café discutiu para frente e para trás, alguns dizendo que não acreditavam, outros defendendo-o. Ele sempre foi assim, disse um deles, tomando um gole de café. Humilde, gentil. Sim, mas ele não precisava fazer isso, rebateu o outro. A maioria das pessoas não arriscaria se envolver. Maria parou na entrada do café, seus lábios se contraindo em um sorriso conhecedor. Ela poderia ter contado tudo a eles. Ela poderia ter dito isso a eles, sim, era verdade. Que Messi esteve lá. Que ele não só tinha parado aqueles homens, mas restaurou algo mais profundo dentro dela. Que ele não tinha acabado de salvar a bolsa dela. Ele tinha salvo sua fé nas pessoas. Mas em vez disso, ela simplesmente entrou e pediu um café. Deixe-os discutir. Deixe-os maravilha. Ela sabia a verdade. E isso foi o suficiente. Enquanto tomava um gole de café, ela teve um vislumbre de um tela de televisão atrás do balcão. Imagens da noite anterior jogo jogou, mostrando Messi passando pelos zagueiros, marcando um gol com tanta facilidade que o estádio explodiu em aplausos. Maria assistiu, um pequeno sorriso brincando no canto dos lábios. O mundo o via como uma lenda, um gênio com uma bola nos pés. Mas Maria? Ela viu algo mais. Ela viu o homem que tinha parou quando ninguém mais o fez. E ao terminar o café, cruzando as mãos cuidadosamente sobre a bolsa, ela pensou consigo mesma. Talvez fosse hora de começar a assistir futebol afinal.